Rodap Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.400 pessoas inscritas neste canal. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui porque hoje é dia 25 de julho e hoje é dia de Teresa de Benguela. Também é comemorado o Dia da Mulher Negra, por ser o dia de Teresa de Benguela, e também é comemorado o Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha, e vamos com calma para a gente poder explicar isso. O Dia de Teresa de Benguela ele foi instituído aqui no Brasil em 2014, através de uma lei número 12987. E essa lei, ela homenageia esta mulher muito importante, que era uma líder quilombola, uma mulher negra, líder de uma organização de populações pretas aqui no Brasil durante o período da escravidão, durante o Brasil colônia. Importante salientar isso. Por que é importante salientar? Porque estamos falando de uma sociedade que é gestada, ou melhor, matrigestada, e o nome já está dizendo, por mulheres. De que sociedade nós estamos falando? Das sociedades africanas, como a gente sempre gosta de citar aqui. Uma outra coisa que é importante salientar é que no dia 25 de julho também é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, porque nessa data foi realizado o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas, você vai entender porque eu estou botando aspas, na República Dominicana, que é uma ilha que faz parte ali do território do Haiti. República Dominicana e Haiti, né, são vizinhas, né, são coladas, são dois países diferentes, que fazem parte do Caribe, né? Cuba faz parte do Caribe, Jamaica, Trinidad e Tobago, toda aquela região ali, Martinica, Guadalupe, etc., fazem parte do Caribe. Caribe, que é uma palavra de origem nativa, né, indígena, os caribes, por isso que aquela região ali se chama Caribe, é importante a gente sempre salientar isso. Mais do que isso, família, mais do que lembrar o dia de Teresa de Benguela, que por si só já daria motivo para a gente fazer um vídeo aqui enorme falando apenas desta mulher, que foi, como eu falei, uma líder quilombola, que governou o quilombo do Quariterê. O Quariterê era um quilombo que se localizava às margens do rio Quariterê, em Mato Grosso, junto com seu companheiro José Piolho. Por isso que esse quilombo também muitas vezes é conhecido como quilombo do Piolho. A gente, infelizmente, carece de muitas fontes a respeito da história deste local, dessas populações, dessas duas personagens históricas fundamentais, tanto a Teresa de Benguela quanto o seu companheiro, mas o que se sabe é que ele era localizado às margens do rio Quariterê, que é um nome indígena, localizado em Mato Grosso, e eu estive em Mato Grosso em 2012, 2013, mais ou menos, né? 2013, quando fui visitar uma amiga e ela me levou para conhecer um lugar onde era um quilombo, mas ali tinha pouquíssimas informações de qual quilombo era aquele ali. Tinha apenas uma estátua de uma mulher preta que era conhecida como mãe do quilombo ali. Não tinha informações se aquela pessoa ali era Teresa de Benguela. Acredito que não seja, até porque ali estava localizado bem ali na região central ali de Mato Grosso, né? E o quilombo do Quariterê não fica necessariamente na região central de Mato Grosso, pelo que a gente pôde pesquisar. E aí é importante salientar uma coisa que muitas pessoas esquecem de falar. Quando se fala em Dia Nacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, é importante sempre salientar, família. Latino-americano ou latino é um povo de origem euroasiática, conforme explica aqui Carlos Moore, né? Por que me incomoda muito nós sermos chamados de latinos? Porque isso é uma construção eurocêntrica. E nós aqui, do canal África no Centro, estamos imbuídos da missão de combater o eurocentrismo em todas as suas manifestações políticas, epistemológicas, culturais, etc. Por que é importante salientar? Porque quando nós, pretas e pretos, abraçamos essa identidade alienígena de latinos, por isso que eu falei que vocês iam entender por que eu estou botando aspas, a gente está fazendo coro com os nossos opressores. Eles é que disseram que nós somos latinos porque nós, pretos, vivendo aqui na América chamada Latina,
supostamente falamos uma língua latina americana ou de origem latina, e quando se fala de origem latina, muitas das vezes a gente aprende nos livros de orientação eurocêntrica que esta língua latina veio para cá com portugueses e espanhóis. Bom, que portugueses e espanhóis são um povo ramificado dos latinos, e os latinos, quem eram, quem são fundamentalmente um povo, como eu falei, de origem euroasiática, que invadiram ali onde é hoje a Península Itálica e destruíram, combateram, dizimaram populações pretas que estavam localizadas ali na região da Península Itálica, populações negras autóctones. Conforme explica Cheikh Anta Diop na obra dele A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, conforme explica, como eu disse, Gervásio Fournier Gonzalez, citado aqui nessa obra do grande Carlos Moore, e a obra do Gervásio Fournier Gonzalez, antropólogo espanhol, chama-se La Raza Negra, la raza mais antiga de la humanidade, onde, de acordo com o Carlos Moore citado aqui, né, Carlos Moore cita ele nessa obra, o Gervásio Fournier, havia ali populações na bacia do Mediterrâneo europeu, lembrando que o Mediterrâneo ele também banha o norte do continente africano, mas estamos falando do Mediterrâneo europeu, ali haviam populações negras, que eram os pelágicos, os etruscos, que eram populações, inclusive, que se organizavam a partir da visão do matriarcado, tinham fortes influências egípcias, conforme explica o Cheikh Anta Diop, e essas populações de pele preta, pele escura, foram dizimadas com a chegada de latinos, que eram povos guerreiros que invadiram aquela região, e mais tarde iriam fundar uma cidade chamada Roma, que por sua vez daria origem a um império que colocaria sob seu domínio político, econômico, cultural, regiões do norte do continente africano, regiões de onde é hoje a Palestina, eu desconheço o Estado de Israel, regiões de onde é hoje a Síria, onde é hoje é Líbano, né? E toda aquela região ali, que faz parte, como eu falei, da bacia do Mediterrâneo, ficaria sob o jugo brutal, violento, ditatorial do Império Romano. Império Romano, cuja língua oficial era o latim. Obviamente, não por acaso, a Igreja Católica fazia suas missas, rezava suas missas em latim, e assim se fazia, se reproduzia em todos os lugares onde o Império Romano ocupava. Não por acaso, os lugares que o Império Romano ocupava também, lá na Antiguidade, onde é hoje Portugal, onde é hoje Espanha, a península, não por acaso chamada de Ibérica, e foi dali que vieram essas populações de origem europeia para invadir este território aqui, e mais tarde este território que é onde nós estamos seria chamado de América, em homenagem a Américo Vespúcio, um navegador genovês que estava a serviço da coroa espanhola e que esteve aqui até antes de Cristóvão Colombo, que foi um outro genocida, tal qual a criatura cujo nome não deve ser pronunciado, que está usando tornozeleira nesse exato momento. Conforme explica o grande John Henry Clark, Cristóvão Colombo foi um grande assassino de populações indígenas que ele encontrou aqui. Então, quando nós ouvimos sistematicamente, repetidamente, pessoas esclarecidas, estudadas, pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, inclusive fora do país, tiveram a oportunidade de ler livros de referência, livros bons, reproduzir essa falácia eurocêntrica de que nós, pretos, particularmente, indígenas, que são pretos também, como nós, obviamente, tem a pele escura, né? Nós somos povos latinos. Isso é para a gente repudiar imediatamente, família. Porque se trata de uma desaculturação, se trata de um roubo sistemático da nossa história. Porque nós não podemos nos identificar como latinos nem sob o argumento da questão linguística. Por quê? O grande Ney Lopes, citando aqui um outro pensador, que é um linguista, ele diz que esta língua falada aqui no Brasil, particularmente, na verdade não se trata de uma língua, e sim de um dialeto. Por quê? O dialeto, ele é nada mais, nada menos que uma construção a partir de informações, de contribuições de diferentes línguas vindas de diferentes troncos linguísticos, como exatamente essa língua que a gente fala aqui no Brasil particularmente. Aqui no Brasil você fala palavra de origem quimbundo, já explicamos isso aqui, camundongo, carimbo, cachimbo, quilombo, bunda, sunga, samba, caçula, cafuné, etc. Nós falamos palavras de origem árabe, como, por exemplo, Almeida, Alcântara, algarismo, algodão, mesquita, girafa, etc. Nós falamos palavras de origem tupi-guarani, como, por exemplo, Maracanã,
Niterói, Tijuca, Pindamonhangaba, Itaquacetuba, Itacoatiara, Pavuna, que significa lugar escuro, Ipanema, que significa água que não presta, dentre muitas outras palavras que nós falamos aqui normalmente. E essas palavras são colocadas na conta de portugueses. Essas palavras não têm rigorosamente nada a ver com origem latina. Então, o que nós falamos aqui de francês, que sim, tem origem no latim, francês, né, que nós falamos aqui, é abajur, fecheclé, chauffeur, né, por exemplo. Então, nós falamos aqui verdadeiramente um dialeto. Aqui sim, no Brasil se fala um dialeto. Então, é importante a gente sempre bater nesta tecla, porque é uma tecla histórica, séria, muito cara e que faz alusão a uma mulher preta neste dia, fundamental para a resistência africana neste território aqui, mais uma representante do matriarcado que se manifesta nesse território aqui, dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé, por exemplo, na Feira das Iabás, aqui, potente, que é importante também sempre a gente lembrar das mais velhas que ainda estão conosco aqui, né, neste plano, bem como a outra mais velha também, gigante, Sueli Carneiro, autora dessa obra aqui, né? Dispositivo de Racialidade. Convido a todas e todos vocês a lerem essa obra da grande Sueli Carneiro, brilhante, né? Fundadora do Galé 10. Então, família, como hoje é dia da mulher preta latino-americana, na verdade, mulher preta, né? Esse latino-americano a gente já destrinchou aqui, né? Nesse vídeo. É importante a gente lembrar das mulheres que fazem parte da nossa vida, como a minha mãe, essa mulher preta aqui, lindíssima, né? O amor da minha vida, a mulher mais linda do mundo. Para homenageá-la, afinal de contas, eu, como homem pan-africano, também sou um homem mulherista. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso livre online de História da África e também de Letramento Racial, aulas síncronas, portanto, comigo, estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo, Hotep, Africano Centro.